Aprovar o regulamento técnico para a instalação e funcionamento de serviços de medicina nuclear, in vivo, que estabelece os requisitos e parâmetros de controle sanitário para o funcionamento de serviços de medicina nuclear, visando a defesa da saúde dos pacientes, dos profissionais envolvidos e do público em geral. Estabelecer que todo serviço de medicina nuclear deve possuir a autorização de operação, emitida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, e estar licenciado pela autoridade sanitária local do Estado, Distrito Federal ou município, atendendo aos requisitos deste regulamento técnico e demais legislações vigentes. Estabelecer que a documentação de que trata este regulamento técnico deve ser arquivada, de forma a garantir a sua rastreabilidade, em conformidade com o estabelecido em legislação específica vigente, ou na ausência desta por um prazo mínimo de 5 anos, para efeitos de inspeção sanitária. A inobservância dos requisitos desta resolução constitui infração de natureza sanitária, sujeitando o infrator ao processo e penalidades previstas na Lei 6.437 de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil cabíveis. A partir da publicação desta RDC, os novos serviços e aqueles que pretendam reiniciar suas atividades devem atender na íntegra às exigências nele contidas, previamente ao seu funcionamento. O serviço de medicina nuclear cujos equipamentos estejam instalados até a data de publicação desta RDC, está dispensado de apresentar à autoridade sanitária os resultados dos ensaios de aceitação, realizados antes do primeiro uso desses equipamentos. 1. Objetivo: estabelecer os requisitos e parâmetros de controle sanitário para a instalação e o funcionamento de serviços de medicina nuclear, in vivo, visando a defesa da saúde dos pacientes, dos profissionais envolvidos e do público em geral. 2. Abrangência: o disposto nesta resolução aplica-se a serviços de saúde de direito público e privado, civis ou militares, envolvidas direta e indiretamente, na atenção a pessoas submetidas a procedimentos de medicina nuclear, in vivo. Excetuam-se de sua abrangência os estabelecimentos que utilizam exclusivamente radionuclídeos para análise por técnicas, in vitro. 4. Condições gerais. Organização. A liberação e renovação do alvará de licenciamento do Serviço de Medicina Nuclear estão condicionadas à comprovação dos requisitos especificados neste regulamento técnico e nas legislações vigentes, além dos requisitos estabelecidos pelo órgão de vigilância sanitária local. O Serviço de Medicina Nuclear deve contar com responsável técnico, supervisor de proteção radiológica certificado pela CNEN, e seus respectivos substitutos. Na solicitação do alvará de licenciamento inicial, devem ser apresentados os seguintes documentos: Projeto Básico de Arquitetura, aprovado pela Autoridade Sanitária Local. Autorização para operação da CNEN. Registro de pessoa física, atualizado, em aplicações médicas, in vivo, para o uso, preparo e manuseio de fontes radioativas, emitido pela CNEN, de acordo com a CNEN NN 6,01. Certificado do Supervisor de Proteção Radiológica, atualizado, emitido pela CNEN, de acordo com a CNEN NN 3,03. Termo de responsabilidade técnica, assinado pelo responsável técnico do serviço junto à vigilância sanitária. Relação de equipamentos e instrumentos disponíveis no serviço. Plano de gerenciamento de medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para a saúde, produtos de higiene, saneantes, sangue e hemocomponentes do serviço, assinado pelo responsável técnico e pelo responsável legal. O alvará de licenciamento do Serviço de Medicina Nuclear, expedido pela Vigilância Sanitária Local, está condicionado à apresentação da autorização para operação, emitida pela CNEN. O Serviço de Saúde é corresponsável por serviços de medicina nuclear, dos quais não seja proprietário, e estejam instalados em suas dependências, devendo nestes casos ser formalizado um contrato entre as partes. O Serviço de Medicina Nuclear deve estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde. Dos Recursos Humanos. O Serviço de Medicina Nuclear deve contar com profissionais com formação e capacitação, para desempenhar as seguintes funções:
Atenção direta ao paciente. Preparação e administração de radiofármacos. Aquisição, processamento e documentação de exames. Interpretação dos exames e emissão de laudos. Planejamento, realização e seguimento de procedimentos de diagnóstico ou de terapia. Execução das atividades previstas no plano de radioproteção. Execução das atividades previstas no plano de gerenciamento de medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para a saúde, produtos de higiene, saneantes, sangue e hemocomponentes. Procedimentos de limpeza e desinfecção. Notificação e investigação de eventos adversos. Gerenciamento de resíduos. O serviço de medicina nuclear deve possuir equipe dimensionada, quantitativa e qualitativamente, de acordo com o perfil assistencial e de demanda. O serviço de medicina nuclear deve ter como responsável técnico um médico nuclear, conforme definido no item 3,12 desta RDC, que responda pelo serviço de medicina nuclear junto à vigilância sanitária local. O responsável técnico, ou seu substituto, deve estar disponível durante todo o período de funcionamento do serviço. O serviço de medicina nuclear deve garantir que o substituto do responsável técnico seja qualificado conforme disposto no item 3,12 desta RDC. O responsável técnico pode assumir responsabilidade por até 2 serviços de medicina nuclear concomitantemente. O serviço de medicina nuclear deve contar com médico, durante seu período de funcionamento. O supervisor de proteção radiológica, ou seu substituto, deve estar disponível durante o período de funcionamento do serviço. O serviço que realiza exames de estresse cardíaco deve contar com médico cardiologista para a realização desses exames. O serviço que administra doses terapêuticas de radiofármacos com internação deve possuir equipe de enfermagem com capacitação específica. O serviço que produzir radiofármacos para uso próprio deve possuir farmacêutico capacitado. O serviço de medicina nuclear deve garantir educação continuada, priorizando o controle, prevenção e eliminação de riscos sanitários, para usuários, profissionais e meio ambiente, em conformidade com as atividades desenvolvidas. As ações de educação continuada devem ser registradas, contendo o nome do responsável, especificação de conteúdo, lista de participantes assinada, data e tempo de duração das atividades. Responsabilidades e atribuições. O responsável legal pelo serviço de medicina nuclear deve designar formalmente um responsável técnico e garantir o cumprimento das normas relativas ao licenciamento sanitário e inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Os recursos humanos e materiais necessários ao funcionamento do serviço e à continuidade da atenção. A segurança e a proteção de pacientes, profissionais e público. A implementação do plano de radioproteção. A implementação do plano de gerenciamento de medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para a saúde, produtos de higiene, saneantes, sangue e hemocomponentes. Os recursos necessários para a educação continuada. Os recursos para a manutenção dos registros. Os equipamentos de proteção individual e coletiva. Que as exposições de seres humanos para pesquisa clínica obedeçam aos requisitos estabelecidos pelo sistema CEP, CONEP, e o estabelecido na RDC Anvisa 219 de 2004. O responsável técnico pelo serviço de medicina nuclear tem a atribuição de definir a equipe de profissionais, em número, qualificação e habilitação necessários, para conduzir os procedimentos de medicina nuclear, de acordo com a legislação vigente. Estabelecer e assegurar o cumprimento dos protocolos clínicos, utilizados na rotina do serviço, bem como as alterações necessárias. Garantir que os procedimentos do serviço sejam realizados, em conformidade com o plano de radioproteção. Orientar e supervisionar as atividades da equipe, no que se refere às técnicas e procedimentos de trabalho, em situações normais e de emergência clínica. Assegurar o registro dos procedimentos requeridos nesta RDC, assegurar que o paciente receba informações sobre o procedimento a que será submetido, e sobre os cuidados médicos e de radioproteção requeridos pelo procedimento. Garantir a educação continuada dos profissionais, registrando-as conforme o item 4.2.12.1.
monitorar eventos que possam indicar a má qualidade da assistência e estabelecer medidas de prevenção e controle, ou redução dos mesmos. Notificar à vigilância sanitária local a ocorrência de eventos adversos relacionados com o uso de medicamentos, sangue e hemoderivados, e produtos para a saúde. Notificar à vigilância sanitária local a ocorrência de eventos adversos graves, relacionados com os processos de trabalho no serviço de medicina nuclear. Coordenar o processo de investigação dos eventos adversos, ocorridos no serviço de medicina nuclear. Chegamos ao final deste vídeo, obrigada e até a próxima.